Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bona Talks. Aqui eu apresento estratégias que profissionais da AWS, Google, Microsoft e de outras empresas de TI estão utilizando para se tornar talentos extraordinários, para que você também possa se tornar um talento extraordinário. Eu sou o Marcos Bonadies, conhecido como Bona, e eu criei a Prosper Academy, uma academia de educação online e mentoria, porque eu acredito que o profissional com uma direção clara de carreira, com resultados consistentes e com uma liderança estratégica, pode ver experiências muito mais ricas, crescer muito mais e contribuir de uma forma muito mais impactante. E o tema de hoje é como dar o próximo passo profissional. Então, o que é dar o próximo passo profissional? É crescer na direção certa. Muitas pessoas confundem aumento de salário, uma promoção ou mudar de empresa com um próximo passo correto, direção. Tá? E a diferença está que a maioria vai com um foco muito mais em dinheiro, e isso aí traz mais trabalho também e menos tempo para você usufruir da sua vida com assim, você próprio, com seus amigos, com a sua família. E o outro lado de buscar mais realização vai te trazer também mais crescimento, vai te trazer mais empregabilidade, uma moeda chave. Na verdade, o maior indicador que você, enquanto estiver trabalhando numa empresa, tem que cuidar como ouro é sua empregabilidade. Eu, por exemplo, eu sempre busquei crescer na minha carreira. Tá? Sempre busquei oportunidades maiores, empresas melhores, cargos, promoções, desafios, etc. E tudo caminhando muito bem, até que chegou um momento da minha carreira mais acima e que eu comecei a enfrentar o quê? Eu comecei a enfrentar, eu comecei a verificar que o custo-benefício disso já não estava ficando tão bom. Tá? E aí, nesse momento que eu vi que de repente, falei, puxa, tem outros valores, né? Eu seguindo muito, assim, a maior parte das pessoas que buscam esse caminho, né, de desafios maiores, promoção e etc., e que está tudo bem, eu percebi que aquilo em determinado momento ficou mais, assim, o custo estava maior do que o benefício, tá? E isso começou a me incomodar e eu comecei a buscar respostas para isso. Eu comecei a ver e conversar com algumas pessoas que eu vi que também estavam galgando posições maiores, crescendo mais na carreira, porém melhores, sem ter esse sentimento dessa relação custo-benefício, mesmo trabalhando duro, mesmo trabalhando forte, que eu sempre gostei, mas aí eu comecei a ver que essas pessoas estavam fazendo coisas que tinham uma realização maior à frente, tinha um propósito maior. Tá? Então, a partir daí eu comecei a buscar o que me realiza, o que me traz um propósito maior do que eu estou fazendo, e eu comecei a ver a importância de estar fazendo, de estar trabalhando, de estar exercendo a minha arte efetivamente, buscando como foco principal a realização. Tá? E por que é importante crescer com uma direção certa da sua carreira? Primeiro, porque você fazendo uma coisa que te realiza mais, você está fazendo o que você gosta, o fato de você gostar de algumas coisas, você acaba tendo mais habilidades para aquilo. Na verdade é uma coisa conjunta, em que quando você tem mais habilidade, porque você gosta mais e você, por fato de gostar, você vai se empenhando mais, e você, naquelas habilidades que você já é bom, você já ficando muito melhor, e isso vai te destacando. Então acho que a realização traz você junta o que você gosta com as suas habilidades e com o seu propósito, aquilo que realmente é um propósito maior do que você veio aqui para fazer. Tá? Um outro porquê importante é o crescimento. Né? Isso, quando você está fazendo o que você gosta de fazer, que você tem habilidade, que você tem um propósito por trás, você faz melhor. E esse fazer melhor, você tem naturalmente um crescimento maior na sua carreira, você acaba gerando mais resultados, e aquele ponto que eu falei anteriormente, você acaba aumentando sua empregabilidade. Né? Você está fazendo melhor um projeto, você acaba se empenhando mais, você acaba, vamos dizer assim, sem o peso do trabalho, mas
assim, mesmo no final de semana ou fora daquilo, de repente, puxa, eu tive um insight, isso, aquilo está processando na tua cabeça porque é uma coisa que você gosta, aquilo que te realiza mesmo. Então, você acaba tendo um desempenho maior e isso acaba trazendo mais resultados e esse impacto na empregabilidade também. E você acaba contribuindo mais, né? Quando você está fazendo, está crescendo na direção certa, você contribui mais, contribui com o que você consegue estar levando para as outras empresas ou para outras pessoas, para os outros profissionais, está levando uma transformação, não simplesmente ir lá e entregar. Não, mas de alguma forma você está sendo um agente transformador daquela pessoa. Tá? Você pode estar gerando impacto também nessa contribuição. Né? Alguma coisa que de repente você passa e a pessoa nem percebe que você passou. E ao invés disso, você passar, deixar uma transformação, um impacto naquela pessoa que de repente quando você vai embora, a pessoa fala, puxa, o Bona passou por aqui, ele me deixou um recado, eu estou pensando nisso que ele falou, isso de alguma forma contribui para que essa pessoa que seja um passo, 2 ou até 10, ou que de repente possa transformar a vida dessa pessoa, você de alguma forma contribuiu com isso. E você, assim, pode ter feito uma diferença, pode fazer a diferença com o seu trabalho. A pessoa, de repente, estava indo por um caminho e, de repente, o que você falou, o trabalho que você fez, gerou uma contribuição tal que fez uma diferença a partir daquele momento na vida da pessoa. Olha só que bacana. Tá? E o impacto de você não crescer de uma forma, de uma direção certa para isso, você pode entrar o quê? Dentro de um círculo vicioso. Sabe aquelas pessoas que entram no esquema de reclamação e que o problema é externo? Sempre é externo, é o país, é a empresa, é o chefe, é o tipo de trabalho, é o momento de mercado, ou os clientes são difíceis, o território não está bom, a cota é muito alta. Então entra num círculo vicioso. Se você não está nesse crescimento com direção, você acaba tendo assim, uma grande possibilidade de entrar nesse ciclo vicioso, com pessoas que estão assim também, que estão reclamando, e aí você entra numa mediocridade, né? Fazer uma coisa meio mediana pela média das pessoas, né? E as oportunidades elas estão acontecendo, o tempo inteiro estão acontecendo, né? Às vezes com menos quantidade, às vezes com mais quantidade, dependendo de muitas variáveis, mas elas sempre estão acontecendo, tá? Quando a gente pode estar num momento de muito crescimento, pode ter muitas vagas, muitas oportunidades, muito mais ofertas do que profissionais, então isso aí é um momento de crescimento extremo, tem oportunidades. Porém, momentos também de crescimento mais constrito, menor, sempre tem oportunidades. Por exemplo, de repente, tem um trabalho de otimização de processos, etc. Então, sempre tem para poder ajudar, tá? Talvez menos, talvez mais, mas sempre tem, tá? E essas oportunidades estão sempre aí. E para onde que vão as oportunidades? Quem que chama profissionais, né, que de repente estão medíocres, estão reclamando da empresa, etc., estão trabalhando mais ou menos? Quem chama essas pessoas? As pessoas querem o quê? Os melhores que estão para lá, os melhores que podem agregar. E você estando nesse ciclo vicioso, com pessoas que também estão reclamando, que estão trabalhando e estão trazendo resultados medíocres, você não vai estar no topo da lista para ser considerado em oportunidades. Então, o que vai acontecer se você não fizer um crescimento com esse objetivo, com esse foco de você estar na direção certa? Você acaba perdendo oportunidades. As oportunidades vão acontecer, se você olhar, elas estão acontecendo o tempo inteiro, elas vão acontecer, mas você não vai acontecer junto, você não vai aproveitar essas oportunidades. E o impacto maior de tudo isso aqui é você começar a ficar para trás. Você vai vendo que outras pessoas que começaram junto com você, algumas pessoas estão indo lá para frente, tem pessoas que começaram depois de você, em cargos menores, e que elas estão evoluindo e você está ficando para trás. E eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco dura. Não tem como ficar parado. Por quê? Porque todas as pessoas estão evoluindo. O mercado está evoluindo. Os profissionais estão evoluindo. O mercado está recebendo mais mão de obra. Essas pessoas entram e estão evoluindo e querendo mais e crescendo.
E o fato de você, como todas as pessoas estão crescendo, o mercado está crescendo, ele está desenvolvendo, o fato de você não crescer, na verdade, você não ficou parado, porque o mercado inteiro está indo, então você ficou para trás, você vai ficando para trás. Então, esses são os 3 impactos de você não crescer de uma maneira com direcionamento certo, uma direção certa, ok? O melhor momento para você fazer isso, tá? Para você estar crescendo com o direcionamento correto, é quando você está se sentindo estagnado, você está se sentindo subutilizado, você sente que não está agregando valor, é um sentimento, você pode até ter uma coisa mais concreta, mas ele começa, né? As pistas, elas vão acontecendo. Da mesma forma que o sucesso deixa pistas, você também tem outros momentos que deixam pistas para você. E ele começa com um momento dessa estagnação ou de insatisfação, né, de que alguma coisa está acontecendo. Então, é importante você prestar atenção nisso, porque ele começa, né, os movimentos, as pistas, vamos dizer assim, elas começam mais devagar, tá? Mais sutis, eu vou dizer, não é nem devagar, mas mais sutis. Elas começam lá dando uma indicação que de repente você fala, puxa, eu tô sentindo que eu não estou dando todo. De repente, pô, até hoje nos últimos tempos eu estava usando, né, uma expressão que eu uso, eu estava usando todo o meu motor, né, todo o meu potencial, as minhas habilidades, me desafiando, as coisas acontecendo, e eu percebo que eu estou começando a usar menos o motor, eu estou usando menos, eu não estou acelerando tudo que dá para acelerar, né? Eu estou me sentindo subutilizado aqui, eu estou fazendo uma coisa que está menor do que eu tenho capacidade, do que eu tenho desejo de fazer. Eu percebo que eu não estou agregando tanto valor. Eu vou, por exemplo, numa reunião e as pessoas estão conversando e está de repente vamos dizer, num mood, né? num humor muito bacana, está com uma produtividade muito bacana, com ideias, uma coisa criativa, etc., participativa, tal, e você vê que de repente as suas opiniões já não agregam tanto valor. Tá? E isso começa, como eu comentei, sutil, de repente pode começar um pouco sutil e tal. E à medida que você não vai vendo isso vai tornando cada vez mais forte. Tá? E assim como, vamos dizer, um problema de saúde, que quanto antes você identificar isso aqui, diagnosticar isso aqui, é mais fácil resolver. Se você, à medida que vai passando o tempo, você vai diagnosticando isso aqui mais tarde, isso aí vai aumentando o problema, tá? E isso pode, assim, para poder fazer a correção disso, pode ser uma coisa muito mais difícil do que se fosse diagnosticado no começo. Então, presta atenção nesses sinais. Quando você está vendo que está sentindo meio estagnado, subutilizado, não está agregando tanto valor, comece com sinais sutis até chegar o momento que está mais forte esses sinais e a coisa está aumentando até chegar um momento onde, de repente, as pessoas já não te convidam para tomar decisões, ou para reuniões importantes, ou para negociações importantes, e eles acabam, de repente, você acha que o problema é eles, mas o problema não é eles, o problema é com você, tá? Você pode estar vendo que, de repente, como comentei, né, as oportunidades mais para frente, você não está tomando nenhuma ação, e as oportunidades acabam passando, e você vê que tem uma pessoa tomando, e você não é a pessoa. De repente, tem algum movimento dentro da empresa, de repente fala, poxa, tem 500 pessoas, eles eliminaram uma área que de repente dessa área tinham 10 pessoas e 5 foram dispensadas e você foi entre assim, puxa, mas é porque eliminaram a área e tal. Peraí, a empresa é enorme. Talentos, nenhuma empresa quer perder. Mesmo que a pessoa não seja um mega expert em uma coisa, se ele é um talento para dentro da empresa, nenhuma empresa quer perder. Então essa empresa provavelmente vai pegar esse talento e vai realocar em alguma outra área. Mas, em geral, dificilmente uma empresa perde um talento dessa forma. Tá? Um outro momento também que você vai perceber que é um momento de mudança é quando a sua sexta-feira, principalmente no final da sexta-feira, está mais empolgante do que a segunda-feira no começo da manhã. Tá? Isso quer dizer o quê? Puxa, não estou curtindo o meu trabalho. Eu estou entrando aqui na semana, eu estou pensando na sexta-feira. Terrível, embora engraçada, mas é terrível o sextou, que de repente, puxa, sextou, que bom, hoje é sexta-feira, vou dar uma empurradinha aqui, depois já começou meu final de semana, tal, e aí que eu vou me divertir. Depois
puxa, segunda-feira está pesada. Então também quando você está sentindo que a tua sexta-feira é mais legal do que a segunda-feira, eu não estou falando que a segunda-feira tem que ser mais legal ou não, aí é independente, mas ele pode ser tão legal na segunda-feira, por tudo que você tem para realizar, para você colocar a tua arte, né? O que eu chamo de arte, né? Mas o teu trabalho, as coisas que você gosta, que você veio aqui para isso, tá? Você colocar isso aqui, e também tão legal quanto o final de semana, que você vai passar mais tempo para você mesmo, para as pessoas que você ama, etc., e fazendo algumas outras coisas, tá? Mas mais legal. Então esse é um outro sinal de que tem alguma coisa pegando. E o outro, de alguma forma, sem você saber especificamente, mas sentir que alguma coisa está faltando, tá? Você está fazendo, de repente, pô, tem alguma coisa faltando. Então, são momentos, são pistas, são sinais que podem começar, como eu falei, de forma sutil, até sinais mais fortes, talvez aí seja muito tarde se você não der atenção para os sinais, mas esse é o momento de você tomar, de tomar uma decisão, de fazer uma mudança, fazer um crescimento na tua carreira, ajustando a direção, tentando na direção certa, ok? E como é que você faz isso, né? Como é que você dá o teu próximo passo profissional na direção certa, tá? A primeira coisa é você ter clara a sua missão profissional. Então, é você saber claramente quais são as suas principais habilidades, né, quais são os seus comportamentos principais que tornam você nessas habilidades aí muito acima da média e saber também qual que é o seu propósito, né, o que te motiva a estar trabalhando, o que você gostaria de ser lembrado, né, lá na frente, como que eu gostaria de ser lembrado, o que eu quero deixar de legado, o que eu quero contribuir, o que eu quero transformar. Então, esse primeiro ponto é super importante, que você tenha claro na sua missão, né? Então, você tendo claramente essas suas habilidades, que é como se fosse uma caixa de ferramentas que você tem as principais habilidades para que você consiga estar chegando no teu propósito, né? Realizando o seu propósito. E aí você identifica o comportamento principal que já é teu, tá? Que você já faz para poder levar, para você usar, como que você vai usar essas ferramentas para você estar com o teu comportamento principal chegando no teu propósito. E o quanto mais próximo você tiver da sua missão, mais realizado que você vai estar. E, por outro lado, quanto mais distante, menos realizado. E eu não estou falando nada de construir uma coisa nova, não. Eu estou falando de usar as suas habilidades que você já tem, talvez potencializá-las mais, o comportamento que você tem, os comportamentos que você tem, e identificando o propósito, aquele que te mais realiza. Porque quando eu vou para um desafio, para um projeto novo, e que eu tenho um propósito mais ou menos, eu vou com uma força. Quando eu tenho um propósito ruim, eu vou com outra força. Agora, quando eu tenho um propósito que realmente é um propósito que impacta muito, eu vou fazer aquilo com uma gana, porque é aquilo que me motiva mais. Aquilo lá eu vou dar mais do que a média, eu vou pensar, eu vou criar, eu vou fazer de uma forma mais inteligente. E é isso que move a gente. A gente está aqui para isso profissionalmente, para fazer coisas que nos realizam, usando nossa habilidade. A gente veio aqui para um propósito maior. Então é descobrir esse propósito. Então o primeiro ponto de como fazer isso aí, de você ir para o seu próximo passo profissional numa direção correta, numa direção certa, o primeiro passo é você desenhar a sua missão profissional. O segundo passo é você construir uma visão de futuro, né? Que experiências que eu gostaria de ter profissionalmente? Que um outro ponto aqui dentro, aqui nessa visão de futuro, que crescimento que eu posso ter, tá? Que eu posso me desenvolver para, assim, viver da melhor forma essas experiências. E no final das contas, eu estou numa floresta, estou tirando, né? Eu quero viver essa experiência, eu quero crescer dessa forma, mas tá bom. Deixa eu também contribuir, né? O que eu posso estar contribuindo? Então, ter essa visão de futuro e que você veja, puxa, eu quero ter a experiência de liderar uma equipe, eu quero ter a experiência de ter uma experiência profissional no exterior, eu quero ter uma experiência de um desafio maior, de uma área maior, de uma iniciativa que de repente, puxa, eu posso estar contribuindo mais, né? Eu posso estar transformando mais, né? Fazendo coisas alinhadas, né? Alinhando o crescimento também, não só fazer inglês por fazer, mas quando eu estou fazendo inglês,
por exemplo, né, um idioma por fazer porque é importante, é bacana, um dia vou usar, eu uso um pouco, é uma coisa. Agora, quando eu estou fazendo para, de repente, porque eu estou me preparando para ir trabalhar numa empresa lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, algum outro lugar que tenha o idioma, que eu possa estar usando o idioma inglês como base principal minha, é outra motivação. Então, identificar o que eu vou me desenvolver alinhado com essas experiências aí, tá? E não perdendo tempo fazendo coisas que de repente eu vou fazendo uma coisa, gasto um tempo enorme, eu faço um investimento enorme e faço um aproveitamento medíocre, mediano. Por quê? Porque eu não tenho esse propósito. Então vamos lá, vamos identificando esse propósito, essa missão. Quero quais são as experiências mais legais que eu quero viver. Eu não estou falando só de salário, de cargo, de empresa, estou falando de experiências mesmo, como eu comentei, de uma iniciativa, uma experiência no exterior, de uma viagem para o exterior, de conexão com outros pares meus, de outros lugares, que não só aqui da minha empresa, de conhecer outras empresas, de fazer algumas outras coisas que me desafiem, né? De repente eu não estou na área de vendas, eu também vou participar, mesmo dentro da minha função, mas eu quero participar um pouco mais do processo mais longo de venda, não só um pedacinho meu dentro do funil de vendas que eu vou fazer, vou entregar e vou embora. Tá? Então essas experiências com os crescimentos que vai me preparar, mas muito focado nisso para quê? Para você usar a tua energia, o teu investimento de tempo, o investimento financeiro que é precioso, nas coisas que faz sentido, né? As coisas que fazem sentido para você no que você está buscando. Né? A gente corre um grande risco de estar seguindo a maioria, de estar seguindo a manada ou a boiada e estar fazendo mais do mesmo e sem saber muito bem a direção, e a gente vai fazendo, vai estar dando melhor, mas de repente, puxa, a maior parte segue esse caminho e acaba fazendo investimentos, às vezes até muito alto, de tempo e dinheiro, e em coisas que de repente acabam usando 5, 10%, 20%, se tanto, ok? E um outro ponto importante é você aumentar a sua competência, tá? Aumentar o que eu chamo de competência-chave, tá? É você identificar habilidades que você também poderia, né? Quando eu falo de crescimento, que eu falei anteriormente, está falando muito mais em técnicas, né? Mas aqui nós estamos falando exclusivamente de competência, de habilidade tua. Então, você aumentar também algumas habilidades, super importante isso, né? Eu posso por exemplo, querer jogar basquete. Então eu preciso basicamente, né, são os 3 pilares aí para você executar alguma coisa. Você precisa estar primeiro motivado, eu posso estar super motivado. Então, puxa, estou super motivado a jogar basquete. Então, ótimo, eu tenho o primeiro pilar. O segundo pilar, o que que é? É a técnica. Então, tá bom, Bona, como que joga basquete? Eu também quero, estou motivado. Como é que joga basquete? Tem as regras aqui, aí eu tenho como é que faz, como é que eu faço o lançamento, enfim, cesta, e como é que é a defesa, como é que é o ataque, etc. Então, tudo bem, tem as técnicas. E o terceiro ponto eu preciso de habilidades para isso. Então, eu posso, né, ou você pode estar muito motivado a jogar basquete, você pode estar com todas as técnicas, você sabe exatamente as regras, as técnicas, tudo. Meu terceiro pilar é a habilidade. Então, você precisa ter habilidade, né? Eu preciso ter habilidade para jogar bem basquete, né? Eu posso estar jogando, posso, mas não vai ser minha habilidade maior, né? Ou assim, a minha carreira ou um grande profissional se eu tiver uma habilidade que não seja de ponta. Então, um outro ponto é você identificar competências ou habilidades, né? São sinônimos aqui, mas competências para te levar no próximo nível. Tá? Então, primeiro, você identifica quais habilidades, né, que você pode estar melhorando dentro do que você gostaria, dentro da sua missão, do seu crescimento. Identificar dessas habilidades aí, né, uma das habilidades, tá? Pegar e aí verificar como é que eu tenho um modelo mental para executar essa habilidade. Por exemplo, uma habilidade de foco em resultado. Então, eu tenho um modelo mental para isso. Quando eu preciso de foco, ou eu trabalho com foco dessa forma, eu faço isso tal. Então, de uma forma inconsciente, todos nós temos, você tem, eu tenho, você tem uma forma, nesse exemplo aqui, de foco em resultado. Primeiro isso aqui, por exemplo, eu posso estar pensando assim, eu escrevo dessa forma, depois eu executo, aí uma vez por dia, no final do dia, eu vejo o que eu fiz, o que faltou fazer, etc. E eu vou evoluindo dessa forma. Então, identificar como que é o teu modelo mental atual,
que de alguma forma você quer que tenha um resultado mais produtivo naquela habilidade, e aí rever esse modelo de forma que você possa estar executando nesse passo a passo, como você faz hoje, mas com passos diferentes, né, incrementando alguns passos aqui, para que no final o resultado seja mais produtivo, tá bom? E aí, a partir daí, o que eu faço, Bona? E aí, o que você vai fazer? Então, identificou várias habilidades, eu peguei uma, identifiquei o modelo mental meu atual, assim, melhorei esse modelo mental, né, coloquei passos que aí potencialmente vão me levar a um resultado mais produtivo naquela habilidade, naquele comportamento aí que eu identifiquei. E depois, o que eu faço com isso aqui? Depois você precisa praticar. Tá? Tem formas de praticar, mas aí começar a praticar, começar a colocar em ação para que esse novo modelo mental substitua o modelo atual que você está usando, que você, de alguma forma, funciona, tá? Mas que você quer incrementá-lo para que você tenha resultados mais produtivos naquela habilidade. Tá? E imagina só, quando você identifica alguma habilidade chave, que eu chamo, tá? Dessas aí que podem te levar a você identificar uma chave, digamos, né, voltando ao exemplo de ser um foco em resultado, ele pode me ajudar a fazer, por exemplo, meu curso de inglês, que eu comentei lá, pode me ajudar a entregar um resultado no trabalho, pode me ajudar numa viagem, pode me ajudar numa compra de algo, né, de um imóvel, pode me ajudar na minha vida, de repente, de estar fazendo assim, uma preparação física ou uma alimentação. Então, uma competência vai muito além de uma técnica específica. É algo que, de repente, ele agrega valor em várias áreas. Tá, ok? Então, esse também é um ponto super importante para que você consiga dar o seu próximo passo profissional com a direção certa. Ok? E aí, a partir do momento que você fez esse trabalho, conseguiu se conscientizar de que puxa, está no momento de eu fazer dar o meu próximo passo profissional aqui, porém, lembrando que o Bona está falando aqui, com uma direção clara. E aí você identificou isso aqui, toma a decisão de que, ok, vou fazer isso aqui, eu vou dar meu próximo passo com uma direção clara. Passei os passos, então você vai identificando, vai construindo, né, a missão, você constrói a sua missão, vai evoluindo o outro ponto de habilidade, vai evoluindo as outras formas que eu expliquei para você, e aí você dá esse próximo passo profissional, e aí você começa a caminhar, tá? Põe em ação e começa a caminhar, né, na direção certa que a gente definiu lá atrás, deu o passo e começa a caminhar, e aí vai acontecer uma coisa, efeitos colaterais, tá? E quando eu falo em efeitos colaterais, não são necessariamente negativos, né? Então, eles podem ser positivos. E aí, que efeitos colaterais positivos você pode ter você dando o seu próximo passo profissional, né, no momento correto, da forma correta, na direção correta, agindo, colocando realmente em ação e começar a ter os resultados que a gente comentou, né, de crescimento, da experiência, de crescimento, de impacto em contribuição e alguns efeitos colaterais que podem estar acontecendo. Por exemplo, um deles pode ser você passar a ter uma remuneração financeira maior. Olha que efeito colateral bacana. Outro pode ser a tua autoridade. A partir do momento que você está crescendo na sua carreira, você está se desenvolvendo, você está fazendo projetos que impactam as pessoas, você vai tendo oportunidades maiores, desafios maiores, você passa a ter também o que? Autoridade. A sua autoridade vai aumentando. Né? Não é, puxa, tem tal pessoa e tem o Bona também para fazer. Aí já começa a ir para uma lista mais para cima. Tem essa e o Bona também, até chegar num ponto de autoridade que você tem o quê? O que você tem aí para recomendar? Eu tenho o Bona. Ah, legal. Mas não tem aquela outra pessoa? Você quer resolver o problema? Quero. O Bona. Então, esse ponto. Então, é você começar a aumentar a sua autoridade, também como efeito colateral positivo. E um outro ponto também, para algumas pessoas isso é mais importante, para outras é menos importante, mas eu quero estar presente, que você esteja presente com o que também? Você fazendo a coisa da maneira certa, né, dando os seus passos profissionais e indo na direção certa, com todos esses impactos, você também tem um efeito colateral positivo, que é o quê? Você passa a ser um exemplo, mesmo que você não pare para ensinar uma pessoa como fazer, ou etc., mas o fato de você estar fazendo,
de você estar se comprometendo com a sua carreira, de você estar tomando a responsabilidade para você da sua carreira, dando os passos que você deve dar, fazendo a coisa da maneira certa e conseguindo sucesso com isso, você tem o quê? Você se torna um exemplo para as pessoas. Exemplo para as pessoas que estão começando, exemplo para as pessoas que de repente entraram com você, exemplo para as pessoas que você está eventualmente liderando, que estão trabalhando com você, e de repente, puxa, ele está fazendo a coisa certa, e se ele está conseguindo fazer, eu também posso conseguir fazer também. Então isso você naturalmente, você passa a ser um exemplo para as pessoas, e até fora da empresa, talvez um exemplo para alguém da tua família, para amigos, e eventualmente até para algum filho seu. Você pode naturalmente ser um exemplo para o seu filho de sucesso, de fazer as coisas da maneira certa, tá ok? Então, embora tenha uma conotação pouco, não sei, pouco não, mas muito mais voltada a efeito colateral com coisas negativas, a gente pode também ter efeitos colaterais positivos, que são alguns deles que eu conversei. E assim, imagina, vou dar um exemplo aqui como uma analogia, tá? Você entrando, assim, você tendo que escolher o seu curso superior. E aí você tomando uma decisão que ou de repente, por dinheiro, porque aquela profissão dá mais dinheiro, ou né, como, por exemplo, né, nos Estados Unidos, como é uma profissão que dá muito dinheiro, a advocacia, tem muitos, né? A concentração maior de advogados do mundo está lá nos Estados Unidos. E aí, muita gente, não vou falar com 100% de certeza, mas eu acredito que muita gente vá pela parte financeira. Eu quero ser advogado e tal, porque ganha muito dinheiro, etc. Não é uma coisa fixa, é uma coisa que é percentual. E quanto maior a causa, o percentual é o mesmo, mas o dinheiro nominalmente é muito maior. Né? Ou pode ser uma escolha de curso superior que de repente, puxa, é da família, a família que quer. Né? Muitas vezes a gente vê um pai, uma mãe, algum outro familiar que sonha que você deve fazer vamos dizer, aquele curso, né? Ou então até por modismo, de repente já está moda fazer marketing, ou está moda fazer algum outro curso, né, na área de informática, o que for, de repente está moda e eu vou nisso aqui. Então, quando você entra nisso aqui, o que acontece? Existe um risco razoável de repente você ter errado a pontaria, errado a direção, né? Então, o que acontece com isso? Então, imagina você errando a direção profissional e escolhendo um caminho que de repente você vai passar 3 anos, 4 anos. Então, da mesma forma, a analogia de você entrar, fazer um curso superior e de repente você é empenhado e você vai, porque você entrou, você vai até o final, porque eu entrei, eu vou até o final, né? A missão dada é missão cumprida, né? E eu vou até o final. Então, você passou, se você errou, tá? Porque você não teve muito critério na definição do teu curso superior, se você errou, de repente vai até o final, você passa 4 ou 5 anos, você está fazendo em algo que de repente não é o que te realiza, você eventualmente está fazendo estágio naquilo, você criou um networking naquela área, você começa a trabalhar naquela área e de repente percebe, talvez em algum momento, que você errou a mão. E de repente, puxa, todo aquele tempo, né, não vou dizer que foi tudo perdido, né, a gente consegue estar fazendo aprendizado em várias coisas, mas se eu conseguir, né, se você conseguir ter uma direção melhor, então aquele tempo que pode ser 4 anos mais estágio, mais os primeiros anos do trabalho, mais o network, mais o conhecimento que tem um desperdício grande aqui. Tá? Não digo que é tudo perdido, mas pode ter tido um desperdício muito grande se você errou a pontaria. Tá? Vamos pensar aqui na primeira seleção do teu curso superior. Vamos pensar numa outra hipótese de você ter pedido uma orientação vocacional, uma tradicional. Né? Então, legal, já foi com um pouco mais de direção. Se acertou, ótimo, mas se errou, também perdemos tempo. Tá? Você perdeu tempo, né? Dos 4 anos fazendo, do conhecimento, do network que está em outra área, do teu estágio, do teu trabalho, dos primeiros anos até você conseguir descobrir. Com mais assertividade do que o primeiro, mas menos do que esse terceiro que eu vou falar agora. Agora imagina o seguinte, né, nessa situação aqui, nessa analogia ainda, né, de curso superior, né, você conseguir estar
entendendo que, de repente, pesquisando mais, conversando com mais pessoas e outra, conversando com experts naquela carreira, tá? Naquela formação. Pode ser em direito, pode ser em informática, no que for. Mas além de pesquisar, de conversar com algumas pessoas, fazer eventualmente uma orientação vocacional, você conversar com pessoas que estão na área, que são experts, e que já se formaram, que já estão caminhando e já são, vamos dizer assim, autoridade no assunto. Eu sei que você pode falar assim, Bono, mas elas vão falar com muito amor porque é a praia delas, mas legal, é isso que eu quero. Só que elas vão falar com muito amor e depende de você de fazer perguntas também para ver como é que é essa jornada. Eu já ouvi falar que muitas pessoas entraram em medicina por todo, assim, toda a pompa que existe em medicina, é uma coisa muito bacana, mas de repente, puxa, algumas áreas de medicina você vai trabalhar com sangue. Algumas áreas da medicina você vai ter que se virar sozinho, um autônomo e trabalhar em 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares. E eu não estou falando só no começo não, a gente sabe que a maior parte é assim. Algumas áreas da medicina, você vai ter por um bom tempo, assim, ganhos financeiros muito baixos. Você vai ter que continuar estudando o tempo inteiro porque tem um nível de inovação muito grande, né, e os cursos têm cursos muito caros e reconhecimentos lá fora, etc. Então tem um peso muito grande, né, tem um custo muito grande você conseguir ser médico. Então, por exemplo, plantões, né, muita gente entra de repente sem saber todos esses pontos aqui, mas plantões a gente vê que tem muitas segmentações dentro da medicina que tem plantão, né? E a pessoa vai ter que estar disponível, ou até você tem um telefone 24/7, né? Você tem lá, está trabalhando tudo bem dentro do teu período, mas de repente é um tipo de trabalho que, puxa, se ligou, né? Como um pediatra, por exemplo, se ligou uma mãe aflita 11 horas da noite, num sábado que você está num grande evento, e de repente até num feriado, numas férias tuas, você vai precisar atender, cara. E de repente, se você entrar nisso aí sem ter essa visão prática, o risco é muito grande. De repente, imagina fazer uma faculdade inteira, estágio, etc., residência, etc., e de repente errar a mão, tá? Para você poder voltar. Mas você conseguindo conversar, você percebe que eu conversando com algumas pessoas, fazendo uma orientação vocacional, eu conversando com experts, com autoridades naquela área específica que eu tenho vontade, né, do que eu falei, engenharia, medicina, direito, o que for, informática, o que for, eu começo a aumentar cada vez mais a assertividade. Aí as minhas decisões profissionais eu começo a dar com passos muito mais assertivos. Então imagine você o seguinte, com uma direção muito clara para onde você quer, tomar decisão para o que você quer fazer, tomar ação, né, fazer teu plano e efetivamente agir, e aí conseguindo resultados, se sentindo realizado e conseguindo gerar impactos nas pessoas que fazem sentido para você, profissionalmente e pessoalmente. Então imagine como é que isso aqui vai ser. Tá? Vou contar uma história aqui para você rápida de uma pessoa que eu conversei hoje aqui no almoço. Eu estou gravando agora, são 5:30 da tarde, e eu, logo depois do almoço aqui, um grande amigo aqui, da onde eu trabalho, ele me pediu para conversar com uma profissional, né, para orientá-lo e tal, disse que foi uma profissional fantástica, assim, realmente muito fora da curva e tal, que ele gostaria de estar conversando com ela. A gente parou para tomar um café, foi mais do que um café, né? Foi um papo um pouco mais longo assim, porque eu vi um potencial muito grande. É uma moça de 33 anos, extremamente bem formada, e curso fora, idioma super bom, está cursando um MBA na INSPER, e porém num direcionamento. E de repente, o que eu vi foi exatamente esse tema aqui que eu estou trazendo para você, de direcionamento. Então, né, a pessoa chega, já começa a falar, e acalmou um pouquinho, né? Tava eu, essa moça e esse meu amigo, e depois que ela acalmou um pouquinho, eu perguntei especificamente, então, assim, o que eu posso te ajudar? E a pessoa não sabia direito o que era e tal, e eu vi que era muito mais, né? A pessoa queria estar, ela acabou de sair de uma empresa, ela queria já ir para outra tal, e ela já está num nível razoavelmente bom, ela já queria uma outra tal, e eu percebi
né? Eu já estou trabalhando isso há um tempo, então já minha leitura fica um pouco mais rápida, né? Do que eu vi no LinkedIn dela, eu consegui fazer algumas leituras que, na verdade, o principal não era a próxima empresa, e sim o direcionamento para ela ir para uma próxima empresa diferente, né? Com um direcionamento mais correto, alinhado com a missão dela, com o que ela quer de experiências, etc., né? Com a melhoria de habilidades, etc. Então, a gente foi conversando, e no final das contas, né, o meu trabalho não é só educacional, é transformacional. No final desse bate-papo, a pessoa tinha uma clareza, ela saiu de lá com uma clareza muito grande do que fazer, né? E eu vou até contar, até porque não é uma cliente, também não vou estar falando o nome da pessoa, mas a ideia dessa pessoa, dessa moça aqui, inicialmente era o quê? Era um cargo de liderança dentro de uma empresa tradicional grande aqui, né? Enfim, onde puder, ela está trabalhando em São Paulo. E aí ela saiu com a seguinte ideia, tá? E não é ideia minha, né? Eu fui buscando isso dentro dela, de estar trabalhando uma ideia específica, olha só, de estar trabalhando, buscando uma oportunidade profissional no Canadá, dentro de uma startup, com um produto que ela ama. Tá? Então, qual é? O Canadá a gente sabe, mas tem várias cidades, até porque tem o idioma francês e inglês, ela sabe o francês, sabe o inglês. Eu sei que tem várias startups e eu sei que tem vários produtos, mas ela começar a buscar nessa direção. Aqui no Canadá, porque o Canadá está com um investimento gigantesco para levar para lá profissionais de outros países, tal, que possam estar agregando, né, conhecimento, etc., para dentro, mão de obra, etc., especializada, etc. Então, é um país que está extremamente aberto e é um país de primeiríssimo mundo, independente de ser Brasil ou não, não é esse meu ponto, a pessoa precisa ir para fora, não é esse ponto, né? Eu gosto até muito do Brasil, e estou aqui também, né? O ponto é assim, que ela tem esse potencial de já ter morado fora, ter feito treinamento, cursos fora, etc., formação fora, ela já tem isso dentro dela. Então, ela está muito mais, e uma forma foi essa, está super receptivo o mercado de lá, né? E esse foi o primeiro ponto do Canadá. E por que startup? Porque ela é apaixonada por inovação, tá? E são modelos novos, e ela é nova, encaixa muito aí. E achar um produto, a gente até conversou sobre alguns, ela está voltada para a marca, etc. Mas ela saiu daqui outra pessoa. E eu confesso que eu fui muito duro com ela, né? Mas é nesse ponto de ajudar na transformação. Eu não estou aqui para fazer carinho em ninguém. Eu estou aqui para ajudar na sua transformação, para que você, a partir desse momento, dessa nossa conversa aqui, você saia pensando, saia com uma semente na sua cabeça de que você pode fazer mais. E é isso que eu acabei, de alguma forma ou de outra, plantando na cabeça dessa moça. Tá? De que ela pode fazer muito mais. Não fazer o que dá para fazer, mas fazer algo que ela veio aqui para fazer. E é esse meu convite para você. Não aceite fazer o que dá para fazer. Faça o que você veio aqui para fazer. Dê muito mais do que você está fazendo, tá? Para que você possa estar sentindo orgulho, sentindo realizado disso. Então é isso. Esse foi mais um Bona Talks. Eu sou o Bona e te vejo no próximo episódio.